dia, vereador presidente Salvador Ribeiro. Bom dia, senhores vereadores. E um bom dia muito especial às senhoras e senhores que nos assistem em suas residências. Eu faço uso da tribuna, senhoras e senhores, para dar um breve relato da audiência pública que realizamos ontem aqui no plenário da Câmara de Vereadores. A audiência pública que contou com a presença do secretário de Fazenda do município de Bagé, a procuradora fazendária também do município de Bagé, contou com a presença do juiz, diretor do foro da comarca de Pelotas, Dr. Marcelo Cabral, e também contamos com a presença do procurador do município, senhor Diniz. Essa audiência pública, senhoras e senhores, nós tivemos aqui o intuito de debater os créditos do município. O que é isso? É aquele processo que o senhor e a senhora recebem muitas vezes em sua casa de cobrança, que o município está cobrando dívidas, IPTU, água, ISS, assim por diante. O que nós verificamos nesse nosso período aqui na Câmara de Vereadores e também na nossa atividade, que é a atividade da advocacia, é que, infelizmente, o grande responsável pela burocracia, pelo travamento do andamento processual, é o poder público. Quando eu falo poder público, eu quero dizer em todos os sentidos. Eu falo a União, o Estado e o município. O poder público, ele é muito mais fácil ele ajuizar uma ação e deixar que o judiciário resolva com o cidadão lá da vila, ou do bairro, pode ser, do que tentar um mecanismo extrajudicial prévio antes do ajuizamento. Antes do ajuizamento. O que nós ficamos muito felizes ontem aqui foi com a oferta do juiz Marcelo Cabral, da utilização do centro de conciliação que tem aqui no município de Pelotas, que conta com cerca de 60 conciliadores. Esse é uma proposta de fazer com que diminua os números de processos ajuizados e com que fique mais fácil para a população, para o senhor que está devendo para o município, consiga adimplir, pagar esse débito. E por que nós estamos fazendo esse debate, fazendo essa conversa aqui na Casa do Povo? É porque nós constantemente somos visitados por moradores de bairros e vilas, mais especialmente os moradores das Coabs, que têm débitos com o município, tanto de água, tanto de IPTU, ou como de ISS, que eles não conseguem, de uma forma mais simplificada, adimplir esse débito. Por quê? Quando o cidadão lá do bairro chega para adimplir esse débito, que já está ajuizado, logicamente a prefeitura, para não cometer um deslize de renunciar à receita, ajuizou esse processo de cobrança. Aí, quando o senhor chega para efetuar um pagamento, um acordo, a primeira coisa que é dita, paga-se as custas judiciais e os honorários advocatícios do procurador que está executando a dívida. Senhoras e senhores, eu já dei esse exemplo aqui na tribuna. Uma família que vive com um salário mínimo de um benefício, de um LOAS, ou de uma aposentadoria, ou o senhor, a senhora que vive com um salário mínimo, trabalha o dia inteiro. Como é que vai conseguir fazer parcelas, valor de R$100, valor de R$200, de R$300, vai pagar dívida de 5, de R$10 mil, de R$50 mil, como tem? Ou seja, senhoras e senhores, é inviável, esse processo já nasceu morto, não vai conseguir trazer para o cofre do município nenhum real, e sim está trazendo mais transtorno para aquela pessoa que já vive em situação de miserabilidade.
nós temos que nos debruçar sobre estes temas. Nós temos que identificar estas pessoas que não têm as condições mínimas para começar a adimplir esse débito, buscarmos alternativas, fazermos algum acordo, e realmente aquelas pessoas que não têm condições de pagar água, de pagar o IPTU, nós temos uma série de benesses aí na lei que estabelece a possibilidade da isenção. Se não tem, é o momento de nós, vereadores aqui, pegarmos essa lei, analisarmos os casos e pensar em incluir a questão da isenção para as da tarifa da água, ou quem sabe do IPTU, para as pessoas em situação de miserabilidade. Mas eu tenho certeza que consta isto na lei. Então, senhoras e senhores, foi uma audiência pública produtiva. O procurador do município nos surpreendeu com uma novidade, dizendo que ele já está em andamento de criar esse centro de conciliação dentro da procuradoria, para fazer com que o inadimplente seja estimulado a pagar esse débito. Então, senhoras e senhores, esse era o foco da audiência pública. Nós conseguimos encaminhar aqui que nós iremos fixar na lei, ou pelo menos é a ideia de construir em conjunto com os pares, fixar na lei orgânica uma junta de conciliação prévia, antes do ajuizamento desses processos de execução. Antes mesmo de se ajuizar esse processo, que a Procuradoria, que a Secretaria da Fazenda, que tenha um departamento que possa notificar este devedor, com o auxílio já disponibilizado do Centro de Conciliação do Foro de Pelotas, para que venha até a Secretaria, até essa junta de conciliação, e que seja permitida fazer esse parcelamento, que seja permitido o reconhecimento da prescrição, sem que tenha que ter brigas na justiça para seja reconhecida legalmente a prescrição. Então, nós ficamos satisfeitos com os encaminhamentos que foram dados. E o que mais nos saltou aos olhos foi a necessidade de termos uma educação nas escolas mesmo iniciais aqui do nosso município, a educação da contribuição, a educação do tributo, porque infelizmente nós vivemos um cenário do caos aqui, a classe política. A gente está vendo aí inúmeras denúncias, inúmeros escândalos que estão assolando os jornais, mas mesmo assim não existe uma cidade sem os agentes políticos, sem os seus administradores. Então, senhoras e senhores, estes valores que nós estamos fazendo campanha e incentivando que venha para os cofres públicos, nós também defendemos que ele volte como contrapartida, como políticas públicas para as pessoas que mais necessitam delas. Então, senhoras e senhores, esse foi um breve relato da nossa audiência pública de ontem. Agradeço aos vereadores que aqui permaneceram e que contribuíram muito, enriqueceram a nossa audiência pública. Mais uma vez, agradeço imensamente a presença do diretor do Foro de Pelotas, Marcelo Cabral. Agradeço a presença dos nossos convidados lá de Bagé, do procurador do município de Pelotas, o Diniz, e estamos aqui disponibilizando a nossa ajuda para que seja concluído, senhor vereador, esse centro de conciliação aqui no município de Pelotas, para possibilitar aos inadimplentes do município venham adimplir os seus débitos com o mesmo, sem maiores transtornos no judiciário, sem pagar custa processual, sem pagar honorários advocatícios, que já é demasiado o valor que eles têm a pagar. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador.